O gráfico a seguir representa o montante de uma dívida em reais ao longo do tempo, em meses. Determine a função afim que passa pelos dois pontos destacados na imagem. Então, toda reta nós temos como converter ela para uma fórmula da função afim. A função afim ela tem a estrutura y igual a vezes x mais b. O a e o b, eles são números, eles são chamados de coeficientes. E são eles que nós buscamos para construir esta fórmula. Tá? Então, nós precisamos de dois pontos conhecidos, tá? Então, esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto B. E o ponto B, ele tem coordenada 3 unidades, 3 meses para x e 21.600 para o eixo do y. E esse outro ponto aqui, ele também é conhecido, tá? Vou chamar esse ponto de ponto S. O ponto S, ele tem coordenada uma unidade, um mês, e 17.200 para o Y. Então, observe que essas coordenadas aqui, nós temos uma informação, né? Nós temos a informação de quem é o X e quem que é o Y, X e Y. Nós vamos substituir na função base para encontrar o valor do A e o B por sistema linear. Então, construindo aqui o nosso sistema linear, eu vou substituir primeiro as coordenadas do ponto B. Então, começando aqui, quem que é o y do ponto B? 21.600, igual a... O valor de A nós não temos, ele é a descobrir. Temos o valor para x? Tem, do ponto B, 3. O valor de B nós não conhecemos ainda. Vou fazer a mesma coisa agora com o ponto S. Temos o valor de y, 17.200, igual a valor de A, desconhecido. Valor para x, uma unidade, mais B. Aí, nós podemos utilizar aqui, para resolver esse sistema linear, o método da adição. Né? Nós temos que somar B com B, A com A, 21.600 com 17.200. Porém, antes da gente somar, nós temos que multiplicar uma das equações para que quando eu juntar com a de baixo, uma letra se elimine. Então, poderia aqui, ó, multiplicar todos os membros dessa de baixo por menos 1. Por que menos 1? Porque quando eu multiplicar por menos 1, todos os sinais de baixo vão trocar. E quando juntar B com menos B, vai cancelar a letra, tá? Então, vai ficar o seguinte, 21.600 igual a vezes 3 mais B. Na parte de baixo é 17.200 negativo, porque eu multipliquei por menos 1, menos A vezes 1, menos B. Eu vou fazer aqui uma troca, que é aqui no A, ó. Vou colocar o 3 na frente, multiplicando, porque fica mais fácil da gente visualizar, tá? Até vou apagar o menos, vou colocar de novo daqui a pouco. Então, o A, ele está multiplicando o 3, que é a mesma coisa que 3A. E o 1 está multiplicando o A, que é a mesma coisa que 1 vezes A. Então, quando a gente for efetuar a soma aqui, nós temos que juntar as letras, né? Então, juntando B com menos B. Então, ele vai cancelar, né? Esse era o objetivo de multiplicar por menos 1. 3A, eu tiro um A, ele vai ficar 2A, igual a 21.600, se eu juntar com menos 17.200, sobra 4.400. Agora, nós temos aqui o valor de 2A, então nós temos que isolar o A, que ele é o coeficiente. Então, o 2 ele está multiplicando o A, ele vai passar dividindo. Então, A igual a 4.400 dividido por 2. Então, o valor de A é 2.200. Se eu achei o valor de A, agora eu tenho que achar o valor de B. Aí eu escolho qualquer uma das equações para eu substituir o valor de A e encontrar o B. Então, no caso aqui, ó, eu vou escolher essa daqui, ó, a primeira. Mas poderia escolher essa ou essa. Eu escolho uma das, tá? Então, eu sei o valor de A, eu quero encontrar o coeficiente B. Então, vai ser 17.200 igual a A mais o B, certo? Só que o A, agora eu sei quanto que vale o A.
Ele é 2.200. Então, eu apaguei aqui e eu vou escrever 2.200. Então, eu quero descobrir o B. 2.200, ele tem que vir aqui, passar para o outro lado, né? Então, vai ficar 17.200 menos 2.200 igual a B. 17.200 menos 2.200, o B é 15.000. Aí, eu vou montar agora a nossa função afim, porque o objetivo era montar a função. A função afim é igual a y a vezes x mais b, porque eu descobri agora o a e eu descobri o b. Então, vai ficar y igual a valor de a, 2.200 vezes o x. Aí, o b deu 15.000. Pronto, então, achei a fórmula, a função que representa o gráfico. Como ele está representando o eixo do y como montante e o eixo do x em meses, eu posso trocar as letras aqui da minha fórmula para fazer mais sentido, né? O y, ele é o nosso montante, que depende do x para ser calculado. Ou poderia ser t também, aqui, que ficaria até melhor, na verdade. Então, vai ficar aqui montante, depende do tempo para ser calculado. Então, é 2.200 vezes o tempo, mais 15.000. Prontinho, essa daqui é a fórmula, a função afim do gráfico.